Gente, muito boa tarde. Eu me chamo Vitor Benevides, eu sou aluno do IRI, primeiro ano, e eu estou aqui para abrir esse evento maravilhoso do ODEC. Para quem não conhece, o ODEC é o Observatório da Democracia no Mundo, que a gente pesquisa, a gente estuda e a gente promove eventos sobre eleições em todo o mundo. E nesse semestre a gente escolheu pesquisar o Chile. E por que o Chile? Bom, o Chile vive um momento super peculiar, né? Tava fazendo uma constituinte e uma eleição ao mesmo tempo. E não se troca de Constituição todo dia. Então, merece muito a nossa atenção, ainda mais por ser um país próximo da gente, como é o Chile. E a gente começou no Decisão ano passado, a gente fez o Projeto Irã esse ano, estamos no Projeto Chile, ano que vem Projeto França, e a gente está só abrindo, a gente está só começando os trabalhos, porque 16 e 18 de novembro tem mais evento do ODEC, e lá para dezembro também tem mais evento do ODEC sobre Chile. Então, vamos lá. E para o evento de hoje, a gente convidou duas super especialistas no assunto. Eu gostaria já de agradecer a presença das duas. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Gostaria de agradecer também ao professor Loureiro por ter nos ajudado bastante, professor Felipe Loureiro. Bom, o nosso projeto era só do IRI, mas hoje tem muita gente, né? Tem gente de fora do IRI, tem gente de graduação, pós-graduação, e eu vou falar um pouquinho do currículo delas. Eu vou pegar um fôlego aqui para falar o currículo delas. Bom, primeiro a Teresa Speyer, ela é pós-doutora pelo Centro de Investigações para a América Latina e Caribe da Universidade Nacional Autônoma do México. Ela é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, mestre em História Social e bacharel e licenciada em História pela mesma instituição, pela USP. Bom, atualmente ela é professora associada da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e nessa universidade atua no curso de Relações Internacionais e Integração, na especialização em Ensino de História e América Latina e no programa de pós-graduação e integração contemporânea da América Latina. A gente também convidou, e ela aceitou o nosso convite, Joana Salem Vasconcelos. Ela é doutora em História Econômica pela USP e professora de História Contemporânea da Faculdade Casper Libero. É mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e pesquisa História da América Latina nos séculos XX e XXI, especialmente Cuba e Chile. Ela é autora do livro História Agrária da Revolução Cubana e coorganizadora dos livros coletivos Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução, e A Via Chilena para o Socialismo 50 anos depois, História e Memória, entre outros artigos e capítulos. É também editora da revista Latin America Perspectives. Ufa, consegui falar todo o currículo de vocês duas. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Cada uma das palestrantes vai ter 30 minutos de fala e depois nós vamos abrir para perguntas. Eu estou mediando esse conflito, esse evento, junto com a Larissa e com a Mabi, que está com o perfil de ODEC. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para ela, para a Mabi, que é a Maria Gabriela. E é isso, gente. Vamos começar com a Tereza. Tereza, muito obrigado por ter aceitado o convite. 30 minutos, por favor. Obrigada, vou pôr até um alarme aqui para mim também. Gente, é uma alegria estar aqui, é uma alegria enorme, eu já tinha falado antes. Queria começar agradecendo o grupo inteiro do ODEC, né, que vocês trabalharam bastante. Eu falei que, inclusive, o feriado, estavam todos e todas muito ativos e ativas. Queria agradecer ao Felipe, meu colega de tantos anos, amigo, companheiro, né, nessa área aí, nossa, de História das RIs também. E é uma alegria, quando vocês me convidaram e falaram que a conversa ia ser junto com a Joana, então fiquei feliz também da gente poder conversar. E o que eu proponho é conversar. Vocês também nos mandaram perguntas que tinham um pouco essa proposta da conversa, porque o processo está acontecendo, então é muito difícil tirar grandes conclusões, dá para tratar de alguns temas. Eu não sou grande especialista em Chile, eu tenho estudado Chile desde que eu entrei na UNILA. A UNILA, né, que é a minha universidade, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, me forçou, no melhor sentido da palavra, a estudar alguns países estrategicamente. Por exemplo, Paraguai. Eu estou na tríplice fronteira, Argentina, Brasil e Paraguai. Eu precisei estudar Paraguai, eu precisei estudar Bolívia, eu precisei estudar Equador por conta das constituições, eu precisei estudar Chile, enfim. A minha universidade, eu estou lá desde 2011, a UNILA foi criada em 2010, felizmente me forçou a estudar esses temas. Também porque os estudantes e as estudantes pediram isso. Né? Mais de 50% da comunidade discente da UNILA é formada por não brasileiros, não brasileiras. Então, Chile foi sempre uma demanda. E, inclusive, é uma das comunidades menos representadas na UNILA. Tem pouquíssimos chilenos e pouquíssimas chilenas na UNILA, o que é espantoso porque a educação no Chile é caríssima. A gente, quando a UNILA foi criada, se imaginava que ia ter um enxame de estudantes chilenos, mas não foi o que aconteceu. Eu, felizmente, tive contato com vários desses estudantes chilenos e orientei muitas e muitas. Atualmente oriento uma estudante chilena chamada Vânia Alvarado,
e eu gostaria de fazer homenagem a ela, que está estudando exatamente o estallido social. Só que ela estuda as batalhas pela memória e os museus. E aí eu já queria deixar a dica para vocês acessarem o site do Museu do Estallido Social. Tem um museu que foi criado durante o estallido, sobre o estallido, com obras que estão sendo construídas ao longo do tempo. Não tem exposição fixa, né? As exposições vão mudando e são sempre exposições de obras coletivas e não individuais. É muito interessante a proposta do Museu do Estallido Social. Segundo, queria indicar um programa de rádio da Rádio Universidade de Chile. Eu escuto todas as manhãs, eu tomo café escutando esse programa, e ele é maravilhoso para poder acompanhar o que está acontecendo no Chile, porque eles fazem entrevistas. Por exemplo, foi eleita Elisa Loncon, no dia seguinte tem uma entrevista com ela. E eles também entrevistam as direitas, né, personagens importantes da direita chilena, que é um tema que a gente não vai conseguir tratar aqui hoje tanto, mas que eu acho que é fundamental. Inclusive as conexões, por exemplo, entre a direita chilena e a direita brasileira, as direitas. Mas então, eu não sou especialista, né? Eu estudei conferências pan-americanas lá atrás, mas eu tenho estudado muito Chile, aí publiquei artigos, coisas relacionadas a esse tema. E é por isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Felizmente, vocês me convidaram para falar do que exatamente eu estou estudando. Eu estou estudando o movimento feminista chileno e a transnacionalização do movimento feminista chileno, principalmente a conexão com a Argentina, Ni Una Menos, mas também com o México. Eu tenho estudado o movimento indígena chileno e eu estou estudando agora os afro-chilenos, que é um tema que eu trouxe para a gente tratar hoje. Então foi bom que vocês me convidaram para falar de uma coisa que eu entendo e tenho estudado bastante. Vou compartilhar a tela, tá, com vocês, a minha apresentação. Vamos lá. Se vocês não tiverem dificuldade de ver alguma coisa, vocês me avisem, por favor. Vocês fizeram perguntas muito boas, mas super amplas. Eu tive maior dificuldade para conseguir me ater a elas, mas eu vou tentar, porque eu acho que elas são muito boas mesmo. A primeira pergunta que vocês fizeram, e eu organizei a apresentação muito em função disso, foi a seguinte: quais foram os principais aspectos? Essas perguntas foram enviadas pelo pessoal do ODEC, tá? Para quem não é aqui. Quais foram os principais aspectos dessa manifestação? Deixa eu só diminuir aqui que eu estou tampando. E de qual maneira contribuiu para futuras discussões entre os movimentos estudantis e o governo? Eu vou tentar responder essa pergunta na sequência, e depois eu vou passar para as outras perguntas. Bom, para a gente poder tratar disso, a gente tem que falar da Revolução Pinguina, né? A Revolução Pinguina começa formalmente em 2006 e ela teria finalizado em 2011, mas vários especialistas, né, quem tem estudado isso, principalmente no Chile, afirmam que a gente devia pensar a Revolução Pinguina de 2006 para frente, e não fazer essa pausa entre 2011 e 2019, quando tem o estallido social. E eu concordo, vários dos autores das autores estão citados no final na bibliografia, eu concordo, inclusive para tentar responder as inquietações de vocês, né, que é o protagonismo dos estudantes. Primeiro, estudantes secundaristas, que a Revolução Pinguina tem o protagonismo dos estudantes secundaristas primeiro, depois estudantes universitários e a comunidade, né, que está envolvida com o campo da educação no Chile, que depois as docentes se envolveram muito também. Então, a primeira coisa que eu queria tratar aqui é talvez a gente desafiar essa cronologia da Revolução Pinguina só 2006, 2011, e talvez estender essa cronologia até 2019, com a eclosão, né, do estallido social, e se a gente quiser um pouquinho mais ainda, com a Constituinte, porque a principal pauta, né, do movimento pinguino vai estar sendo debatida na própria Constituinte. Enfim, gente, eu também escolhi trazer fotos que são fotos que eu considero que são paradigmáticas aí não só, né, essas da história do Chile, mas também do estallido e da Constituinte. Qual que é a diferença da Revolução Pinguina de 2006 para 2011, ou desse tempo aqui? É a capacidade de articulação do movimento. Ele começa mesmo com as bases secundaristas, o movimento também começa muito centralizado em Santiago. Esse é um elemento que eu tenho estudado bastante, né? Eu estou tentando estudar, por exemplo, o movimento em outros espaços, inclusive nos espaços de fronteira. E me parece que grande parte da bibliografia não se dedicou ainda a isso. É muito centrada em Santiago e Valparaíso, mas principalmente em Santiago. Mas, bom, o que a gente vai chamar de Revolução Pinguina, então,
né, ganha força na cidade, na capital, e depois vai se expandindo para outras regiões. É um movimento liderado pelos e pelas secundaristas. Isso aqui é fundamental para a gente entender a força desse movimento, que são as pessoas que vão ser os futuros endividados, as futuras endividadas. Todos os estudantes chilenos que eu conheci na UNILA brincavam falando assim, eu não vou precisar fazer a festa dos 50 anos. Eu perguntava, o que é a festa dos 50 anos? Eles falavam, é típico lá no Chile fazer festa quando você está na década, né, quando você tem 50 para frente, comemorando que você terminou de pagar a dívida universitária. E eu não vou ter que fazer isso. E aí eu acompanhei, inclusive, festas de familiares dessas pessoas, festas mesmo, grandes churrascos, assados e tal, para comemorar o fato de que tinham conseguido terminar de pagar o crédito universitário. Então, são esses secundaristas, né, essas pessoas que são os futuros endividados e endividadas, que vão levar à frente esse movimento, né? E na sequência vem, obviamente, os estudantes universitários e depois a comunidade universitária, os docentes e os técnicos, o que a gente chama no Brasil técnicos administrativos em educação, demoraram um pouco mais a aderir ao movimento. E isso é, inclusive, uma das críticas principais do movimento secundarista. Eu trouxe aqui uma fala do Maiol, né, um trechinho do Maiol, para a gente entender como é que é a estrutura da educação superior no Chile. Então, eu vou ler aqui, peço licença para poder ler aqui. La estructura de la educación superior chilena se encuentra privatizada. Solo el 15% de la matrícula de pregrado es provista por entes públicos, universidades públicas. Y si nos circunscribimos al espacio universitario, solo el 26% de la matrícula de pregrado es de entidades públicas. El sistema de educación superior es un mercado y en él compiten por igual entes públicos y entes privados. Esse é um dos artigos que está na bibliografia que eu recomendo para vocês. Então, assim, essa Revolução Pinguina, que oficialmente vai de 2006 a 2011, mas que eu estou aqui problematizando com vocês essa cronologia, porque qual que é o problema dessa cronologia? Se a gente entende que a Revolução Pinguina parou em 2011, é muito difícil conseguir entender a ebulição, né, do processo todo com o estallido social a partir de outubro de 2019. Então, o que eu estou defendendo aqui é que teve uma continuidade do movimento estudantil chileno, muito forte, muito ativo, que não só defendia uma educação pública, né, de qualidade, gratuita, mas que estava também colocando em pauta os outros temas que agora estão na Constituinte. Lá atrás, né, em 2013, por exemplo, 2014, eles já estão falando da natureza como sujeito de direitos. No Chile, por exemplo, a água é privatizada. Tem vários temas que os pinguinos, ou essa geração pinguina, já continuaram tratando. Então, assim, não tem, eu entendo isso, né, respaldado em vários autores, que é ruim a gente ver esse gap aí entre 2011 e 2019. Mas, bom, quais são alguns dos alcances aí, dos logros da Revolução Pinguina? Eles conseguiram organizar uma Assembleia Nacional dos Estudantes do Ensino Secundário. Essa Assembleia é fortíssima. Eu recomendo que vocês entrem no site deles para ter acesso aos documentos. É um negócio impressionante, está muito bem organizado o site. É um organismo nacional único e democrático, né? Organizado pelos estudantes através de assembleias, reuniões, marchas. É uma assembleia só de estudantes secundaristas, mas eles contam com o apoio dos estudantes universitários também. Em 2011, que é o auge aí, né, dessa cronologia aí do movimento pinguino, eles têm o apoio de mais de 400 estabelecimentos de ensino no Chile e cerca de 600 mil estudantes. É muita coisa, 600 mil estudantes organizados. Principalmente no Chile, se a gente está falando de um país, né, com mais ou menos 19 milhões de habitantes, que é do último censo, mas com uma comunidade universitária proporcionalmente menor. E isso é um negócio interessante, porque, e obviamente tem a ver com a privatização da educação superior. É muito caro estudar no Chile. Bom, a principal demanda do movimento pinguino, que foi retomada em 2019, é a demanda da educação gratuita e de qualidade, né? Gente, vocês vão ver, eu acho que, não sei se eu expliquei aqui no começo, mas só para deixar esse alerta, eu organizei essa apresentação metade em português, metade em espanhol, portunhol. Eu trouxe para vocês hoje um pouco a experiência da UNILA, que é a Universidade Bilíngue. Eu estava contando no começo que eu dou aula em espanhol para os primeiros semestres, depois eu passo para português e a gente vai mesclando tudo num portunhol selvagem também.
Um dos legados, na verdade, não é só um legado, não, do movimento pinguino, são alguns personagens que agora fazem parte dessa classe política, né? A Camila Vallejo certamente é a mais conhecida, o George Jackson, e eu queria falar um pouquinho do Gabriel Boric, que é o atual candidato à presidência da República. E eu fiz uma espécie de pesquisa interna entre os chilenos e chilenas que eu conheço, e todas falaram que vão votar no Gabriel Boric, porque tá difícil, né? O pleito tá muito difícil. Bom, seguindo aqui. A segunda pergunta, gente, eu tô indo pergunta por pergunta e depois eu vou amarrando, tá? A segunda pergunta que vocês fizeram é a seguinte. Na verdade, tem duas perguntas em uma. Após os protestos que ocuparam as ruas do Chile em outubro de 2019, os movimentos sociais acabaram levando a melhor nessa queda de braço. Nesse sentido, é razoável afirmar que eles foram capazes de definir a agenda de mudança? Eu acredito que sim, eu acredito plenamente que sim. Né? O Chile, que é esse oásis do neoliberalismo latino-americano, aliás, essa é uma frase do Pinheira, Sebastião Pinheira, o Chile, e que ele tem repetido menos agora por causa da crise que ele está vivendo. Mas ele repetiu muito. O Guedes, né, nosso ministro da Economia, andou repetindo isso também. Agora, depois do estaído, a coisa ficou mais complexa. Mas eu entendo que são os protestos, né, de 2019, e esse histórico de protestos, a organização dos movimentos sociais, a fortíssima organização dos movimentos sociais, é o que, de fato, está pautando a agenda de mudança. E a agenda de mudança está sendo plasmada na Constituinte, não só, né? Eu acho que a Joana vai falar disso, mas está sendo plasmada na Constituinte. Aí vocês perguntam, diante desse contexto, ao pensar especificamente no movimento estudantil, é possível apontar qual foi o seu papel, expectativas e impacto? O movimento estudantil nos últimos 20 anos tem questionado o neoliberalismo chileno, né? E ele é o movimento mais forte questionador, na minha opinião, mais forte que questiona o modelo seguido pelo Chile. A gente tem que lembrar que o Chile fez uma transição à democracia pós-ditadura do Pinochet, que alguns autores, como Tomás Molhan, vão chamar de transição pactada, né? Que é essa transição perigosa para a concertação, para os partidos que ganharam o plebiscito de 1988, que foi muito negociada. O que os pinguinos vão, por exemplo, dizer é que a concertação não mudou a estrutura de desigualdade do Chile, né? E não mudou, entre outras coisas, porque a Constituição permanece a mesma até hoje. É muito importante a gente lembrar que o Chile é um dos poucos países democráticos que mantém a mesma Constituição do período não democrático da ditadura. Eles morrem de vergonha, inclusive, e, aliás, foi um dos temas que eles colocaram nas consignas, nos cartazes, nas coisas que eles colocaram, que apareceram em várias das passeatas e tal. Na verdade, a expressão morre de vergonha é péssima. Eu peço desculpas aqui. Mas eles estão desafiando a Constituição de 1980. Né? Quer dizer, o plebiscito e depois a Constituição de 81 e os impactos dela. Mas os outros países latino-americanos, os outros países do Cone Sul, depois da transição para a democracia, que nós vivemos, que também foram transições muito complexas, a do Brasil, por exemplo, explica Bolsonaro hoje, a gente tem uma nova Constituição. O Chile não tem, ele permanece com a mesma Constituição da década de 80. Eu vou passar rapidamente por alguns marcos históricos aqui importantes, mas é muito rápido mesmo. A Lei de Anistia de 1978, o plebiscito de 80 e a Constituição de 81, depois o segundo plebiscito de 88, que é o plebiscito do sim ou não. Tem um filme muito bom que eu acho que a maioria de vocês conhecem, que é do Pablo Larraín, que chama Não, que trata desse tema, que é o plebiscito que tirou, né, o poder do Pinochet. E aí eu trouxe essa expressão aqui, que é essa transição consentida, que muitos autores vão trabalhar, que é a transição do pinotismo, da ditadura, para o período concertacionista, né? Foram 20 anos de hegemonia concertacionista, como está aqui embaixo. E a hegemonia concertacionista não trouxe as mudanças que tinha prometido. Essa hegemonia só foi rompida pelo primeiro mandato do Pinheira, né? Ele está no segundo mandato agora. Mas esses marcos eu queria que eles tivessem aqui rapidamente. Uma das consignas, né, um dos slogans das manifestações é esse: Chile despertou. Despertou do quê, né? Boa parte dos manifestantes, das manifestantes, estão fazendo referência aqui, grande maioria, à ditadura e os legados da ditadura.
e denunciando essa transição consentida. Aqui eu trouxe uma frase rapidinho do Salazar. Ele fala o seguinte: solo faltaba una chispa, cualquier chispa, que, crispando la piel de adolescentes en Chile, que viene mostrando más sensibilidad histórica y irritabilidad política que cualquier otro sector de la sociedad, hiciera estallar todo. Né? É um texto dele sobre o estallido social. Outra consigna que ficou muito famosa, e que inclusive tem a ver com esse tema que eu estou estudando, que é o das batalhas pela memória, a gente tem que lembrar que o Chile tem, por exemplo, o Museu da Memória e a Fundação Pinochet. Nós estamos falando de batalhas pela memória que estão institucionalizadas. Existe uma Fundação Pinochet, entrem no site depois, né, em memória do Pinochet, que defende o Pinochet. O Chile é o país, agora a gente está na pandemia, que o 11 de setembro os dois grupos se encontram na rua, né? Se a gente quer dar exemplo de polarização, o Chile é ótimo para isso. E aí é claro que os manifestantes e as manifestantes vão denunciar a ditadura, porque a ditadura, os legados da ditadura, né? E denunciar também a concertação. O fato de na Constituinte a concertação ter sido massacrada junto com as direitas tem muito a ver com isso, né? Então, uma das consignas famosas não é 1973, é 2019. Outra que está aqui embaixo, por exemplo, La alegria no llegó. No plebiscito de 1988, tinha um lema, né, da campanha que era Chile, la alegria já viene, né? E aí eles estão brincando aqui com isso, né? Já dijimos no, pero todo dice sí. O sim era do Pinochet, né? O não era tirar o Pinochet, enfim. Coisas como vivir em Chile vale um ojo de la cara, enfim, são coisas que me parecem, consignas que me parecem muito interessantes. Gente, durante o estallido, o Pinheira respondeu da pior maneira possível, mas é como a gente espera que pessoas como Pinheira, com o projeto que ele tem, pudessem responder, né? Então, Chile se encontra, ele disse, né, em 20 de outubro de 2019, Chile se encontra em uma guerra contra um inimigo poderoso, implacável, que está disposto a usar a violência sem nenhum limite. Vocês sabem que a resposta às manifestações foi uma resposta de uma brutalidade tremenda, né? Ele decretou estado de emergência, estado de exceção. Vocês sabem a quantidade de pessoas que ficaram cegas, as que ficaram feridas, as centenas de mulheres que foram violadas, tanto que a ex-presidente Bachelet, né, denunciou isso na Corte Interamericana e em vários outros espaços. E aí tem essas respostas das manifestações. Embora o Estado tenha respondido com a repressão como sempre, cada vez mais tinha gente nas manifestações, né? Então tem essas consignas também. Não estamos em guerra, nos quitaram tanto que nos quitaram o medo, e por aí vai. Tem os cacerolaços também aqui, que foi parte da classe média chilena, se engajou muito nos cacerolaços, né? Que é no bater panela. Essa é uma das fotos mais paradigmáticas, porque ela foi uma das mais vinculadas nos veículos internacionais. Essa e a da bandeira Mapuche, que eu vou mostrar logo na sequência. E ela foi usada para poder descrever a violência, né, com que o governo respondeu ao estallido. E aí tem outras consignas como slogan, né? Não são 30 pesos, são 30 anos, hasta que a Constituição, hasta que caiga a Constituição de Pinochet, né? Não a ditadura econômica, neoliberal, selvagem, e por aí vai. E aí aqui tem um textinho que eu não vou ler, mas essa ideia de que o estallido começou com os 30 pesos que aumentou do valor do transporte público, né? Do metrô. Entrou 30 pesos no valor da passagem do metrô. Mas essa é uma das consignas mais importantes. Não são 30 pesos, são 30 anos. E aí, aqui, é um desafio enorme a concertação, né? Porque a partir de 1900, da década de 90, era para ter tido outro Chile sem Pinochet. E o Chile sem Pinochet continuou com desigualdades aterradoras. Essa é outra das fotos mais divulgadas, né? Não somos tão violentos como temem, nem tampouco tão pacíficos como desejam. E aí eu entendo que os movimentos sociais no Chile, e estou pensando nos últimos 20 anos, não só no estallido, eles estão tentando desafiar os pilares, né, ditatoriais que permaneceram no Chile pós-transição
e esses pilares que estão na Constituição de 1980. Por isso que mudar a Constituição é tão importante. E aqui eu identifiquei esses pilares, eu pus entre aspas, porque é o título que eles têm mesmo. Plano de trabalho, que diz respeito exatamente às relações de trabalho, as 7 modernizações do Estado, outsourcing, né, os sistemas APF, que é de administradores de fundo de pensões. Aliás, sobre isso, um asterisco bem rapidinho. O governo autorizou 3 saques dos fundos de pensões das pessoas, né? E aí uma das consignas que as pessoas levaram para as ruas é que quem estava salvando o Chile da crise eram as pessoas tirando dinheiro da própria pensão delas e não o Estado, que deveria estar cumprindo isso, né? Ah, tá aqui, até pus aqui embaixo essa informação, ó, que durante a pandemia foram aprovados 3 saques. Mas depois, então, do sistema de fundo de pensões, a gente tem o sistema fiscal, a privatização e direito ao lucro na educação, né? A LOS, que é a lei que eles estão desafiando, a sigla é LOS, o sistema de saúde, o sistema bancário, o desenvolvimento florestal, a desnacionalização do cobre e a privatização da água. O Chile foi um dos primeiros países no mundo a privatizar a água numa carta constitucional. Isso também é um negócio impactante, né? Então, essa ideia de que o Chile é um oásis latino-americano, que o Pinheiro repetiu várias vezes até 2020, depois de 2020 ele parou de repetir, e a frase inteira seria Chile é um oásis latino-americano do neoliberalismo, não se sustenta, né? Esse oásis não se sustenta, esse oásis implodiu. E as exigências principais do estallido, liderado em grande parte pelos estudantes, pelo movimento estudantil, tem a ver com isso, né? Então, as pautas dos movimentos sociais tentam colocar em xeque essas desigualdades estruturais. O Chile tem um dos custos de vida mais alto da América Latina, disputa com o Brasil, Colômbia e México. Isso busca desafiar, obviamente, a garantia constitucional dos direitos de propriedade, porque o que está em disputa aqui é isso. E aí, por isso que a gente tem que ver a resposta que as direitas estão dando para esse tema também. E vocês sabem que sofreram muito durante a pandemia. O Estado, depois de muita pressão, passou a dar, né, fornecer uma canastra, uma espécie de cesta básica, mas que certamente não foi suficiente, né, para os desafios que a população estava vivendo. Depois eu vou passar aqui para a pergunta que vocês fizeram sobre o movimento indígena. Vocês perguntaram o seguinte: quão perto está a Constituinte de outorgar essa definição? A definição que vocês estão falando aqui é da autonomia do Estado plurinacional, de deixar de ser um Estado monolíngue e por aí vai. Quais as reais consequências e impactos para a sociedade chilena da adoção ou da rejeição dessa definição? E aqui eu queria falar do Estado plurinacional, mas eu vou falar rápido porque eu estou imaginando que a Joana vai falar muito da Constituinte e esse tema está pautado lá. Para a gente falar dos povos indígenas no Chile, eu trouxe aqui o último censo, o censo de 2017, né? E aí tem uma pergunta lá: quantas pessoas se identificam como pertenecientes a um pueblo indígena e originário? Por que eles puseram indígena e originário? Porque alguns povos indígenas, grupos, não querem ser conhecidos como indígenas, querem ser conhecidos como povos originários. É todo um debate sobre isso. Por exemplo, na Unila, a disciplina que seria tradicional, sei lá, História dos Povos Indígenas, não chama História dos Povos Indígenas, chama História dos Povos Originários, que tem a ver com uma demanda, né, menos o Chile até, mas muito mais da Bolívia e do Equador, e as suas próprias respectivas constituições, 2008, 2009, de trabalhar com a categoria de povos originários. Bom, e aí vocês estão vendo aqui, ó, né, nesse censo, 12,8% se consideram pertencentes a algum povo indígena ou originário, né, e isso dá um total de 2.185.000, mais ou menos. Lembrem-se que a população total, 19 milhões, das quais 46,9% homens, 50,7% mulheres. Gente, tem que lembrar que o Chile, o Estado Nacional chileno se constituiu a partir de um discurso da branquitude, da colonização, né? Como foi o caso da Argentina também. E durante muito tempo se negou que a população indígena fosse uma população, que o número, né? Que o contingente da população indígena fosse grande. Então, esse censo aqui é uma vitória. O povo Mapuche, por exemplo, comemorou esse censo aqui, né? De mais de 10% da população
Claro, vocês sabem que os censos sempre são muito complicados, tem a ver com autoidentificação, e a autoidentificação está marcada pelo racismo estrutural das nossas sociedades. Então, muitas pessoas que são indígenas não se reconhecem como indígenas, ou pessoas que são negras não se reconhecem como negras, o racismo estrutural está aí. Mas, mesmo assim, foi considerado uma grande vitória. E esse censo foi fundamental para conseguir garantir as 17 cadeiras na Assembleia Constituinte. Tá? Como vocês estão percebendo... não, eu vou falar disso depois, tem a ver com os afro-chilenos. Bom, entrando, né, nesse tema do estallido social e a relação com os povos indígenas, o movimento indígena, essa aqui é a foto que mais circulou sobre o estallido social até hoje. Ela foi tirada logo em outubro de 2019. E por que ela circulou tanto? Primeiro que tem a ver com a chamada Guerra das Estátuas, famosa da Guerra das Estátuas, que eu não vou poder entrar aqui. Mas segundo, tem a ver também com o fato de que, em primeiro lugar, está a bandeira Mapuche. Tá? Depois, várias fotos circularam também, né, da organização dos povos e das marchas que eles fizeram. A pauta principal era uma Assembleia Constituinte plurinacional, mas não é a única. Celebraram muitíssimo, né, quando a Elisa Loncon foi eleita presidente da Constituinte. Ao celebrar isso, eles estão também denunciando o racismo no Chile. Então, tem por exemplo, essa consigna aqui, né? Que se siente ser tratado como Mapuche. Então, tem uma denúncia do racismo estrutural. Legalmente, né, no Chile, existe o reconhecimento de 10 povos indígenas. As principais demandas desses povos, né? Autonomia, Estado plurinacional e natureza como sujeito de direitos. 2 vitórias importantes na Constituinte, né? Lugares reservados para os povos indígenas, 17, e a paridade de gênero. E esses 17 estão divididos aí, como vocês podem ver, tem mais lugares para os Mapuche, né? Mais cadeiras. Inclusive, eu não vou poder falar disso agora, mas se vocês quiserem no debate, sim. O próprio movimento indígena no Chile está meio cindido, eles têm disputas, como todo movimento indígena. E os Mapuche são acusados de mapuche-centrismo, tá? Bom, e aí eu fiz uma pergunta que vocês não fizeram. E aí eu devolvo para o grupo. E o movimento afro-chileno? Né? O movimento afro-chileno, ele se fortaleceu a partir do censo de 2012, mas ele, como categoria, os afro-chilenos apareceram no censo de 2017, mas eles estão na categoria outros, ou seja, não tem uma pergunta como aquela do censo dos povos indígenas ou originários, é a categoria outros. E eles tentaram ter representação na Constituinte e não conseguiram, tá? Então, a provocação aqui para nós é que as esquerdas, todos, aquele espaço que se considerava aberto, variado, etc., não abriu espaço para os afro-chilenos. E uma das justificativas é que eles eram numericamente muito poucos. Tem também o problema da questão migratória e o racismo no Chile, que eu não vou poder tratar aqui, porque eu vi que já passou o tempo até não poder mais. Gente, esse aqui é o Negro Matapacos, que é o cão símbolo do estallido social, que se tornou também símbolo do movimento afro-chileno. Os afro-chilenos incorporaram esse cachorro que começou a aparecer nos primeiros, ele mordia os policiais, os carabineiros, e ele se converteu em um ícone do estallido social, mas principalmente dos afro-chilenos. E a pergunta 4 que vocês fizeram é a última, sobre o movimento feminista. Eu sei que eu já passei, vou pedir só uns minutinhos. Como você explicaria a evolução do movimento feminista desde o período ditatorial até hoje? O que, na sua opinião, impulsionou a organização das manifestações de 2017 e 2019? E como essas manifestações impulsionaram a demanda por uma constituinte? O movimento feminista chileno se fortaleceu em 2017, né? Ele teve um auge aí em 2018 por conta do chamado Maio Feminista, mas ganhou destaque internacional em 2020 com o grupo Las Tesis, principalmente com essa performance que foi para todos os lados depois, El Violador Eres Tu. Eu estou atualmente estudando esse tema que eu falei para vocês, da transnacionalização do movimento feminista latino-americano, e se vocês quiserem, depois dá para falar disso. E aí eu juro que eu estou terminando. Um dos antecedentes do movimento feminista é o Maio Feminista. Depois a gente tem, né, a atuação do coletivo feminista Las Tesis, que foi criado em 2018. Esse movimento, ele teve... essa performance foi replicada em mais de 117 países.
E o que eu queria destacar aqui é a pauta, né? O Estado como agente violador. Um dos trechos da música fala o seguinte, né? da letra da performance: El violador eres tú, los jueces, el Estado, el presidente. E isso reabriu o debate da violência sexual durante o período da ditadura contra as mulheres e os grupos LGBT. Porque era um tema que estava muito marginalizado, inclusive nos estudos das esquerdas todos. Eu finalizo aqui a fala pensando, né, o vírus, a pandemia no Chile, que é um estado que um país, que pode contar muito pouco com o Estado. E aí tem uma frase do Garcês aqui, e aí eu termino, e tem as outras referências. Eu posso passar isso para vocês, se vocês quiserem. Eu falei rápido no final, porque eu olhei para o meu próprio tempo e vi que eu já tinha passado, e aí eu entrei em desespero. Mas tem vários temas que, se vocês quiserem, a gente pode tratar aqui também. Eu estou imaginando que com a Joana e com a Constituinte a gente vai poder ampliar essas questões também. Eu falei muito rápido dos afro-chilenos, se a gente puder retomar isso nas perguntas lá na frente, seria interessante também. Tá bom? Obrigado, gente. Desculpa aí ter passado o tempo, e passo para a Joana, acho, né? Tereza, muito obrigada por essa verdadeira aula, né, sobre os movimentos sociais no Chile. E essa tentativa heróica de resumir todas essas questões, todas essas reflexões sobre o assunto. E vou passar agora a palavra para a Joana, para ela poder dar seguimento ao nosso evento. Oi, gente, boa tarde. Queria agradecer demais o convite. Para mim é sempre uma alegria poder falar sobre o Chile, como a Tereza disse. Também agradecer muito a fala da Tereza, que foi inspiradora e me deu uma boa base aqui para puxar alguns fios, né, e complementar algumas coisas e amarrar um pouco esses assuntos. Eu queria também elogiar o grupo do ODEC, que mandou muitas perguntas que claramente são de pessoas que estão estudando o assunto, né? São perguntas interessadas e engajadas, bastante complexas. Então, também é só um pontapé inicial, uma continuidade da reflexão que eu vou propor aqui, e longe de mim ter a pretensão de respondê-las, porque elas são perguntas que merecem grandes pesquisas, né? Das 6 perguntas que vocês fizeram, eu não fui tão disciplinada de responder uma a uma, mas eu fiz alguns blocos, né? Então, eu juntei ela em duplas de perguntas que tinham alguma afinidade para tentar dar conta de alguns arcos de resposta, né? Mas antes de falar das perguntas especificamente, eu queria contar um pouco como que eu me envolvi, como eu me tornei uma pesquisadora do Chile, né? Porque, afinal, eu fui pesquisar o Chile na minha vida. Quando eu estava no mestrado na Unicamp, eu estava fazendo uma pesquisa sobre Cuba, mas sempre muito interessada na Revolução Socialista Latino-Americana e nos seus desafios das transformações estruturais, né? E especificamente pesquisando a reforma agrária e a Revolução Agrária Cubana. Nesse momento, eu fui fazer uma escola de verão, na verdade, um curso que aconteceu no inverno, mas tinha, curiosamente, o nome de Escola de Verão, o que diz muito sobre a nova CEPAL e o seu aspecto um pouco de ponta cabeça, né? Lá na CEPAL. Era uma escola de economias latino-americanas. E essa escola, para minha sorte, aconteceu nos meses de julho e agosto de 2011. Então, eu tinha acho que 23 ou 24 anos, eu passei os meses de julho e agosto de 2011 no Chile. E, de repente, eu vi que as ruas estavam muito mais interessantes do que as aulas, e comecei a perceber que eu estava aprendendo muito no turbilhão e na efervescência das manifestações estudantis de 2011, que foi justamente, talvez, o ápice do movimento de 2006, né, como contou a Tereza. Tem uma enorme continuidade, inclusive geracional, ao ponto de que essa mesma geração tenha feito 2 ciclos intensos de mobilização antineoliberal na educação e tenha, depois, de certa forma, ocupado os cargos de direção da nova esquerda chilena, sobre a qual eu vou falar um pouco depois, né? Então, eu estive lá e eu fiquei muito impressionada com algumas coisas. Por exemplo, as manifestações que estavam acontecendo lá eram multitudinárias, assim, foram as maiores que eu tinha participado na minha vida até então, em 2011, porque foram antes de 2013, né? Então, a minha experiência de movimento social
Quando a gente juntava no Brasil 10 mil pessoas na rua, era vitória, era maravilhoso, né? E aí lá eu via 100 mil pessoas na rua, então para mim era uma verdadeira revolução e eu fiquei muito envolvida, né? E outra coisa que me surpreendeu muito era a descentralização da inteligência coletiva e do poder da pluralidade daqueles atos, né? Eram atos que não tinham caminhão de som, não é que eles não tinham direção, eles tinham diversas coordenações que estavam convocando, diversas entidades estudantis, feministas, de professores, etc., de trabalhadores, e eles não tinham essa coisa que a esquerda brasileira tem tanto, do caminhão de som comandando a fala e de uma coisa um pouco aquela ladainha do microfone, né? Era muito diferente. Era principalmente cantos coletivos nas ruas e danças coletivas nas ruas, e aquilo me deixou muito impressionada com a cultura política, que era um pouco diferente da que eu estava acostumada no Brasil, como militante que eu já era do movimento estudantil na época e tal. Então, eu me apaixonei, e daí, por conta disso também, eu até comecei a fazer pesquisas militantes sobre o Chile, né? Meio que informalmente, na paralela do meu mestrado, eu escrevi um artigo sobre a questão educacional chilena, a privatização da educação, e foi passando o tempo, e eu acabei fazendo o meu doutorado sobre o Chile, estudando especificamente a reforma agrária chilena, dos anos 60 e 70 até o Allende, e a contra-reforma agrária do Pinochet, né? E sempre conectando muito passado e presente, então buscando entender o que tudo aquilo lá atrás diz sobre o que acontece hoje, e também os paralelos, né, para vocês que são predominantemente da RI, os paralelos impressionantes que podem ser feitos atualmente sobre essas direitas chilenas e brasileiras, né? Então, nesse processo dos últimos 10 anos, eu acabei produzindo alguns textos, algumas entrevistas. Em 2017, por exemplo, eu morei no Chile em 2017, quando eu estava fazendo o doutorado, e eu entrevistei o Gabriel Boric, quando ele não era tão famoso assim. Eu fiz parte de um projeto da Unifesp com o Fábio Luiz, o Realidade Latino-Americana, e a gente fez uma viagem para o Chile, que eu organizei a programação, porque eu estava morando lá, e nesse contexto, eu levei o pessoal do grupo para o Congresso, o Boric recebeu a gente, foi super legal. E aí, bom, tem uma série de outros textos que eu escrevi sozinha ou acompanhada, e que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre vários temas chilenos, né? Então, eu vou começar logo de cara, abarrotando um pouco vocês de links sobre diferentes temas, porque eu percebo que as perguntas de vocês apontam para diferentes possibilidades de aprofundamento, e eu gostaria de oferecer alguns materiais que eu produzi ultimamente, que podem ser úteis principalmente para quem quiser aprofundar um pouco alguns desses temas, né? Na verdade, sobre o estalido social, o livro mais quente, que inclusive tem um nome muito apropriado, né? Se chama Chile em Chamas. Esse é o nome do livro brasileiro, né? A sua versão original se chama Chile Despertou, justamente. Ele está à venda na Elefante, né? Ele é um livro coletivo feito por um trabalho bastante militante da editora Tinta Limón, da Argentina, que fez uma compilação também em campo, né? Os editores argentinos foram ao Chile, entrevistaram as pessoas durante o estalido. Então, é um livro com uma série de vozes coletivas, né, polifônico, com todas essas vozes das ruas. O prefácio que eu escrevi para esse livro está nesse link do Outras Palavras. Quem se interessar pelo assunto agrário, mais diretamente, tem um artigo que eu escrevi sobre a contra-reforma agrária da ditadura do Pinochet e como isso reverbera na atualidade também, na questão agrária da desigualdade da terra no Chile, nesse link aqui. E depois, tem a entrevista que eu fiz com o Boric, especificamente sobre a Previdência chilena. Desculpa o abarrotamento, mas é para vocês guardarem e escolherem alguma coisa, né, para ler. Depois tem um texto que eu escrevi com a Rejane Roeweller, que é professora da UFRJ, sobre o modelo chileno e a batalha ideológica sobre os rumos do Brasil, né? Tratando um pouco de como essa direita brasileira reverbera a direita pinochetista chilena, de diversas maneiras, né?
Tem 2, por fim, agora eu juro que acabou, tem 2 programas de podcast, para quem tiver aí com vontade de escutar, do coletivo Pulso Latino, que eu participo também, um que é o Caminhos Latinos, que é um podcast, uma série do Pulso Latino que aprofunda sobre a história e o presente do Chile, e outra que é um episódio mais recente, chamado Nova Constituição do Chile, Vitórias e Armadilhas, no qual eu sou a entrevistadora, nos 2 casos, né? O Caminhos Latinos eu entrevisto a Paula Vidal Molina, que eu tenho certeza que a Teresa já deve ter visto ou lido, porque ela é uma pessoa muito ativista do mundo acadêmico, assim, e é muito legal o que ela escreve. Bom, depois dessa cachoeira enxurrada de materiais aí um pouco apressada, eu vou falar sobre a pergunta 1 e a pergunta 6. Eu juntei a primeira e a última pergunta que vocês fizeram. Para quem não leu, né, para quem não tem essas perguntas, só para retomar. A pergunta 1 diz o seguinte: em 1973, o golpe de Estado que derrubou Allende e a Unidade Popular do Poder instaurou a ditadura de Pinochet e mudou drasticamente os objetivos da recém-caminhada via pacífica para o socialismo. Quase uma década mais tarde, em 1980, foi instaurada a Constituição, que enfim estabeleceu as políticas da ditadura do Pinochet. Essa Constituição ainda está em vigência. Aí a pergunta é: como a Carta Magna do Pinochet, desde o século passado, afeta social, econômica e politicamente a população chilena? E aí, a pergunta 6 dialoga com essa, porque como o modelo do Estado subsidiário, presente na Constituição de 1980, bem como a rígida defesa da propriedade privada, afetaram o sucesso da reivindicação de movimentos sociais ao longo das últimas décadas. Ou seja, né, de que maneira esse arranjo constitucional pinochetista sobreviveu à transição democrática e, de alguma forma, inclusive, foi aperfeiçoado no processo democrático, cheio de contradições, e acabou bloqueando a possibilidade dos movimentos sociais conquistarem direitos sociais, chegando a um esgotamento total do pacto político chileno em 2019. Né? É evidente que o estalido social representa o esgotamento de um modelo, não só de um modelo econômico, como de um modelo de pactuação política das instituições, da representatividade. Né? Se a gente, no Brasil, vive uma crise de representatividade, a gente pode dizer que no Chile a crise de representatividade é ainda mais profunda, justamente porque os partidos que governaram o país nos últimos 30 anos praticamente já não têm a capilaridade, o enraizamento e a confiabilidade que tiveram no passado. Né? Então, primeiro, alguns pontos históricos que complementam o que a Teresa comentou, né, sem querer me repetir. Como vocês sabem, em 1989, aconteceu um grande acordo que determinou que a mesma Constituição continuaria na democracia. Esse acordo foi um pacto entre a Concertación de Partidos por la Democracia, que é a concertação liderada pela Democracia Cristã e pelo Partido Socialista, e esse pacto com o pinochetismo, com os militares propriamente ditos. Né? Isso permitiu o sucesso do que se chamou o pinochetismo sem Pinochet, que foi uma armadura institucional concebida pelo Jaime Guzmán, que é um advogado, um jurista da direita, da extrema-direita chilena, que foi um ideólogo importantíssimo da ditadura, diante do qual o Olavo de Carvalho deveria sentir vergonha, porque o Jaime Guzmán é um verdadeiro ideólogo da extrema-direita, não é um charlatão. Né? O Jaime Guzmán realmente é aquele adversário que, infelizmente, é mais competente, foi mais competente do que tem sido, em muitos casos, a direita brasileira. Né? E o Jaime Guzmán se juntou ao próprio Alessandri, que era do Partido Nacional, da direita tradicional chilena pré-golpe, e ao Gabriel Gonçalves Videla, que era do Partido Radical, que tinha sido presidente do Chile, ou seja, a direita mais ou menos centro-direita e direita do período pré-golpe, que legitimou o acordo constitucional, e ali se alinhou aos Chicago Boys, especialmente ao Sérgio de Castro, que era o Chicago Boy mais selvagem, né, que foi ministro da Economia do Pinochet, e se retirou do ministério em 1982, porque o Pinochet teve que fazer políticas anticíclicas para resolver a crise de 82, e ele achou que aquilo era um absurdo. Então, Sérgio de Castro saiu do governo Pinochet
em 82 porque achou que estava menos neoliberal do que ele gostaria, para vocês terem a ideia de como ele era selvagem no neoliberalismo, né? Então, o Guzmán, junto com essa turma da direita e com os militares, fizeram essa armadura institucional de 1980. O Guzmán, para quem não sabe, foi assassinado em abril de 1991, enquanto ele saía da Universidade Católica, ele era professor, né? Ele foi assassinado pela Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que foi um braço armado do Partido Comunista surgido para combater o pinochetismo e a ditadura. E esse assassinato, inclusive, interrompeu um giro que ia ser feito pela Comissão Rettig, a recém-terminada Comissão da Verdade de 90, que ia fazer um enorme giro pelo país e todos os territórios para divulgar os resultados dessa comissão. O assassinato do Jaime Guzmán parece que cria um tabu e interrompe a divulgação dos resultados da Comissão da Verdade e acaba, enfim, sendo menos divulgado do que poderia, né? Qual era essa arquitetura constitucional que foi tão bem sucedida do ponto de vista do neoliberalismo e da direita? Primeira coisa, a blindagem de 2/3 para mudar a Constituição. O que significa isso? Os 2/3, a Constituição só poderia ser alterada caso 2/3 do Congresso votasse, isso já no processo de transição democrática, né? 2/3 do Congresso votasse pela sua alteração. Isso, na prática, significa o que os chilenos chamam de veto da minoria. A minoria de 1/3 pode produzir um veto, simplesmente. E por que isso é importante? Porque o mecanismo que deu origem à Unidade Popular e ao allendismo e à via chilena ao socialismo foi conquistado sem 50% dos votos. O Allende ganhou a eleição com 36% dos votos. O Allende governou o país com menos de 50% do Congresso. E eles queriam, com isso, blindar o país a qualquer tipo de experimento análogo ao que foi a experiência da via chilena ao socialismo. Mas não foi só os 2/3, tem também o sistema binomial das eleições, que só foi realmente desfeito em 2017. O que era esse sistema? Basicamente, é uma eleição para deputados, que é um sistema, a partir de um sistema majoritário, né? Então, como a gente vota nos nossos senadores, ou seja, cada distrito eleitoral tinha 2 deputados para serem eleitos, apenas. O distrito eleitoral é aquele território menor, que reúne algumas comunas, né? Que é a unidade territorial como se fosse o nosso município, algo parecido. Então, algumas comunas formam um distrito eleitoral. E aí, o que acontece com 2 deputados eleitos no distrito? O distrito se polariza e elege um de cada. Um da direita e um da esquerda. E aí, fica praticamente impossível de formar uma maioria de 2/3 no Congresso por uma dessas forças. Então, o sistema fica polarizado de maneira binomial, né, pela binomiação de eleição em cada distrito. Isso praticamente blindou a possibilidade de reformas substanciais. Durante o governo Lagos, aconteceu uma reforma constitucional, que depois eu vou falar um pouquinho sobre ela, que alterou esse quórum de uma maneira não muito expressiva, de 2/3 para 4/7. Se vocês forem fazer a conta, isso cai de 66% para 57% dos votos para alterar a Constituição. Então, cai ali uns 9% o veto, né, da minoria. Só que, durante o primeiro governo Bachelet, o governo teve maioria de 4/7. O primeiro governo Bachelet poderia ter mudado a Constituição do país, porém, não havia vontade política e programa político para realizar essa alteração, porque, como vocês sabem, cada vez mais a Concertazione se tornou uma aliança de continuidade, aprofundamento e sofisticação do modelo neoliberal, né? Outro ponto fundamental da Constituição de 80 foi o injerencismo das Forças Armadas nas instituições e a autonomia das Forças Armadas, que só foi realmente desfeita em 2005, com o governo Lagos. O que significou, basicamente, essa autonomia das Forças Armadas? Ela significou, por exemplo, que existia um Conselho de Segurança Nacional que se autoconvocava, e ele tinha maioria militar.
Então havia sempre um certo fantasma do poder militar nos anos 90 até 2005, que era essa possibilidade do Conselho de Segurança Nacional autoconvocado determinar por si mesmo que a Constituição foi rompida, por exemplo, ou que existe algum tipo de inimigo interno a ser combatido, né? E, claro, a Constituição de 80 é a Constituição da Doutrina de Segurança Nacional ao pé da letra, né? Tem concepção de leis marciais e de justiça de guerra para realizar todas as violências e arbitrariedades que aconteceram, né? Além disso, as Forças Armadas, até 2005, tinham esse poder que existe na Constituição brasileira, que era o poder garantidor da ordem constitucional. Então, tem um artigo na Constituição do Chile que até 2005 falava que as Forças Armadas eram os garantidores da ordem constitucional, que é o nosso artigo 142, que o general Heleno ou Pequeno sempre gosta de levantar nas suas manifestações e tal, né? Que é o artigo do golpe, basicamente, né? E aí, além disso, tinha um outro problema, que era o seguinte: os comandantes militares, até 2005, se autonomeavam e o presidente, né, fora o primeiro escalão, o presidente não podia mexer em nada. Ele não tinha autoridade para nomear militares. A estrutura militar era autônoma do poder civil, praticamente. Ela se autonomeava, ela decidia quem ia se aposentar e quem não ia, decidia basicamente todo o seu funcionamento estrutural interno. E aí o que o Lagos fez na reforma constitucional de 2005 foi fazer com que o presidente determinasse, na verdade, determinasse os comandantes das Forças Armadas e tivesse mais poder para subordinar o poder militar ao poder civil, né? Também o Lagos, em 2005, alterou a composição do Tribunal Constitucional. E, por último, o Lagos fez uma última mudança importante, que foi a eliminação dos senadores designados e vitalícios. Isso é chocante para nós, brasileiros. Até isso, né? A gente vive num momento tão difícil, mas isso é chocante. Até 2005, o Senado chileno tinha os famosos senadores biônicos, como a gente chama no Brasil, nomeados até 2005, né? Entre os senadores vitalícios, o próprio Pinochet, que foi chefe das Forças Armadas até 1998, né? Então, a continuidade da Constituição, ela permeia todos os poderes e as instituições chilenas. Especificamente sobre o Estado subsidiário, que vocês perguntaram também, isso é um tema super importante, estratégico, porque esse é o programa do Paulo Guedes, esse é o programa de Chicago na mais pura ideologia, né? Esse é o sonho do Milton Friedman e que foi realizado no Chile. O que é o Estado subsidiário? Por que esse conceito é tão importante? O Estado subsidiário é a ideia, né, de que o papel do Estado é subsidiar o mercado em todas as suas atividades e nunca garantir direitos sociais. Então, o mercado é admitido como o verdadeiro protagonista das relações sociais, protagonista da sociedade, e o Estado, eventualmente, vai complementar o mercado, vai subsidiar o mercado, né, subvencionar o mercado, quando se considerar necessário, né? Isso significa, basicamente, que os direitos sociais são inconstitucionais. Ou melhor, a gratuidade dos direitos sociais e a sua estruturação pelo Estado acabam se tornando inconstitucionais. Por quê? Eu vou explicar isso com um exemplo. O exemplo do que aconteceu com a Bachelet em 2017 a respeito da reforma da Previdência. Vocês sabem que o movimento No Massa FP se tornou muito importante no Chile e teve uma grande mobilização em 2016 e depois 2017. Assim, equivalente aos estudantes em 2006 e 2011, foram os aposentados em 2016 e 2017, na mesmo nível de importância. O tema da Previdência se tornou basicamente o centro de todos os noticiários, de todas. Assim, a direita não conseguia mais esconder para baixo do tapete o grande fiasco do sistema de capitalização que eles inventaram na ditadura, né? Então, a Bachelet, ela era presidenta e ela se encarregou de tentar criar um instituto público de previdência, né?
que não existe, uma espécie de INSS, que lá eles estavam chamando de uma AFP pública, uma administradora de fundo de pensão pública, que não existe, né? Porque 100% da aposentadoria é em contas individualizadas de capitalização. E foi essa reforma da Previdência de 79, né, do José Pinheira, irmão do Sebastião Pinheira, foi a maior operação de capitalização da história da América Latina, sem dúvida. Porque de uma hora para outra, toda a massa salarial chilena foi capturada pelo mercado, 10% dos salários de todas as pessoas foram, de uma hora para outra, compulsoriamente entregues para o sistema privado de previdência, né? A partir de uma não escolha, foi uma capitalização compulsória, né? Se os chilenos tivessem tido escolha, eu tenho certeza que eles não teriam optado pelo modelo de capitalização, mas foi uma obrigação. E aí o que faz a Bachelet diante da crise da Previdência? Bom, vamos criar um instituto que é uma AFP chilena, é tipo uma capitalização pública. Não era nem o que defendia o movimento, porque o movimento defendia um sistema tripartite solidário. O INSS. Quando a gente vê algumas coisas que acontecem no Chile, a gente olha para o SUS, a gente olha para o INSS e a gente vê coisas que a gente não costuma ver com o nosso olhar crítico no Brasil, né? Que fala, poxa, o INSS existe, né? E é difícil derrubar o INSS. Olha como a elite brasileira tem dificuldade de destruir o INSS. Eles tentam e só vão golpeando, destruindo as suas bases, mas não conseguem eliminar o INSS, né, como instituição. Então, a AFP pública da Bachelet e tal era uma solução de acordo, né, supostamente, e a Bachelet acabou saindo muito mal nessa história, porque o movimento falou, isso é uma AFP pública, é uma falsa solução do problema, a gente quer um sistema tripartite solidário. Por que tripartite? Porque a Previdência chilena, quem contribuía até pouco tempo atrás era só o trabalhador. O empresário não tirava um centavo do seu bolso para colocar na aposentadoria de ninguém. E nem o governo. Então, tripartite solidário com a solidariedade intergeracional e etc. Então, o movimento falou, isso não é o que a gente está querendo, isso é só mais uma política neoliberal. E a direita falou o quê? Não pode fazer a AFP pública, porque isso feria a concorrência estabelecida pela Constituição do Estado subsidiário. A AFP pública vai ter vantagens no mercado em relação às AFP privada, vai oferecer melhores condições. Quer dizer, e aí com isso, a direita criou uma tese de que a AFP pública era inconstitucional, por causa da Constituição do Estado subsidiário, porque o público iria ferir a possibilidade de concorrência equilibrada, né, na utopia friedmaniana. Nossa, eu já falei muito, né? Acho que eu não cheguei nem perto das outras perguntas. Eu vou... acho que acabou meu tempo já, perdi um pouco a noção. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Tá. Então, eu vou... desculpa aí pelo excesso das primeiras perguntas, é que elas eram realmente perguntas muito totalizantes, então é um pouco difícil de sintetizar. Eu vou saltar, então, para as perguntas que vocês fizeram sobre a Constituição mais recente, porque as outras eram mais sobre movimentos sociais, e eu acho que foi bastante falado, né? A Tereza conseguiu dar conta de várias questões dos movimentos. Especificamente, eu queria falar sobre essa pergunta número 5, que era: a Convenção Constituinte apresenta mais de 40% de deputados independentes e apenas metade são ligados aos partidos das coalizões tradicionais. Que fatores você acredita que tenham levado à retração dos grandes partidos chilenos, especialmente na sua representação na Constituinte? Acho que isso é importante para a gente entender os ciclos políticos pelos quais passou o Chile, que foram um pouco invertidos em relação ao Brasil e a outros países da América Latina, né? O Chile, de certa forma, não teve uma onda progressista ou uma maré rosa, como roja, né, como se quer chamar, do final dos anos 90 até o começo, até o 2010, 2012, né, aproximadamente. Os ciclos políticos chilenos são diferentes, talvez mais parecidos com os do Peru ou da Colômbia, né? Então, o Chile teve 4 governos concertacionistas depois da ditadura, respectivamente o Patrício Elwin, que foi um político que apoiou o golpe de 73, junto com a democracia cristã.
que depois se retirou em 76, 77 do apoio à ditadura, né? Depois o governo do Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que era filho de Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que cumpriu o triste papel de resgatar o Pinochet das cortes da Espanha, do Baltasar Garzón, em 99. Sobre isso, bom, não daria para falar os detalhes, mas tem um filme do Patrício Guzmán, El Caso Pinochet, que é um filme que detalha todo o processo de prisão domiciliar que o Pinochet viveu em Londres, em 98 e 99, a visita que ele recebe da Margaret Thatcher, super interessante, a Margaret Thatcher agradecendo, vocês nos ajudaram muito na Guerra das Malvinas, né? E como o governo chileno do Ruiz-Tagle cumpriu esse papel deplorável de desmoralizar a corte de Londres, que tinha votado pela deportação do Pinochet para a Espanha, e fazer ali um bypass na corte de Londres, fazendo um acordo por cima com o primeiro-ministro, resgatando o Pinochet de qualquer julgamento, recebendo ele, que levanta da cadeira de rodas, né? E parece até um milagre, porque ele não estava tão doente assim como ele disse que estava, né? Então, o Ruiz-Tagle foi esse cara. Aí, em seguida, o Ricardo Lagos é um cara do PPD, que foi um partido bem tampão do período da transição. O PPD é um partido bem fisiológico, mas que orbita ao redor da Concertación, dentro da Concertación, e que é um partido que o Partido Socialista criou como uma espécie de avatar. Alguns partidos, durante a transição democrática, foram criados tipo partido avatar para evitar repressões, né? Então, o estigma dos socialistas ainda era muito forte na transição democrática, e que falar dos comunistas que permaneceram excluídos da coalizão, né? E o Partido Socialista criou esse PPD, Partido por la Democracia, que é uma coisa um pouco PMDBista, nos termos do Marcos Nobre, assim, ele é aquela coisa que negocia com todo mundo, né? E aí o PPD, Ricardo Lagos, fez algumas mudanças, refez uma comissão, recomeçou uma comissão da verdade, né? A comissão Vallet, depois da Rettig, e também fez uma comissão da verdade sobre povos indígenas, a comissão Verdade Histórica e Nuevo Trato. Foi um governo importante, né? Que mudou alguns pontos, mas muito conciliador com o Estado subsidiário. Depois a Bachelet, que foi uma grande esperança, porque era a primeira presidenta socialista depois do Allende. Tem esse peso, a Bachelet, né? E a Bachelet é muito parecida, se for fazer uma analogia, com o Lula, né? Porque ela tem uma enorme capacidade de trânsito nos diferentes setores. Então, ela é uma pessoa que concilia com os setores da direita, que faz costuras e que faz o social-liberalismo, né? Uma inflexão social-liberal no Chile. Tudo isso acontece simultaneamente a uma série de revoltas que vão crescendo, que vão se espalhando, né? E no final das contas a gente chega no estalido como o grande encontro de todas as revoltas, né? O estalido social, como muitos falaram já, é o baile de los que sobran, né? Para se referir à canção dos Los Prisioneros, né? O baile dos excluídos, que para quem se prometeu que a educação iria gerar grandes conquistas, isso nunca aconteceu, né? E por aí vai. E o que acontece é que esses partidos, tanto da Concertación, principalmente DC, PPD e PS, ficam completamente desgastados com esses 20 anos de governo, e a direita ganha as eleições, depois da Bachelet, entre o Pinheira. Pinheira da Renovação Nacional. Renovação Nacional é um partido de direita que faz uma avaliação crítica da ditadura. O Renovação Nacional não é o pinochetismo sem freios, é um pinochetismo um pouco envergonhado. Então eles falam, não, direitos humanos, a ditadura matou muita gente, isso não é legal, né? Foi traumático e tal. Mas também a esquerda foi culpada, porque, né, radicalizou aquele papo. E a UDI, que é a União Democrática Independente, que é o partido pinochetista radical mesmo, né? Eles fazem aliança, a UDI e a Renovação Nacional, o Pinheira é eleito. Aí tem a revolta de 2011 contra o Pinheira perde as eleições para Bachelet. O último governo Bachelet simboliza o grande desgaste da esquerda no poder. Por quê? Porque a Bachelet abriu um processo de reforma constitucional em 2017. Abriu. Em 2017 não, 2016. De reforma constitucional e não de assembleia constituinte. E aí,
a Bachelet convocou núcleos pequenos para serem espaços descentralizados de propostas para se criar uma nova Constituição no país. Aconteceram milhares e milhares de encontros pequenos. Era muito democrático o princípio. Era se reúna em até 10 pessoas, faça uma ata, cumpra um protocolo que de tantas reuniões, cria uma ata síntese e envia para o governo. Tinha também digital, uma plataforma que você podia mandar proposta de reforma constitucional e tudo mais. Só que assim, um movimento que não é bobo, né, já tinha criado o Foro por la Asamblea Constituyente, Assembleia Popular Constituyente, e já estava denunciando o movimento da Bachelet, a política, porque... Obrigada, Larissa, vou terminar. Porque justamente a Bachelet estava fazendo uma reforma, né? E o que se queria era uma folha em branco, e não uma reforma em cima do texto do Pinochet, né? E aí, no final das contas, esse processo foi super desgastante, porque resultou em livros de capa dura e sei lá quantos tomos que estão ali na biblioteca de algum lugar do Palácio do Governo. As propostas populares estão ali, só. Aquilo não virou nada, né? Então, a institucionalidade mais progressista que havia, que era a Bachelet, mostrou que era incapaz de fazer qualquer mudança na Constituição da ditadura, e isso gera o desgaste total, e a eleição dos independentes tem essa raiz, né? Só para terminar mesmo, atualizando as últimas pesquisas de eleição para presidente que vão acontecer em novembro agora, né? 86% dos que respondem a essa enquete dizem que votam com certeza em quem eles disseram, né? Que são o Boric, de 35 anos, geração dos estudantes de 2006 e 11, do Apruebo Dignidad, que é a aliança da Frente Ampla Nova Esquerda com o Partido Comunista, 32%. O José Antônio Cast, que é Bolsonaro chileno, 27%. Empate técnico. Margem de erro, empate técnico. Depois a Yasna Provost, que é da DC, com apoio do PS, 13%. Depois os outros estão... Ou seja, quem que está no paio? É a nova esquerda e a nova direita, né? Porque o Cast também... O Cast é um bolsonarista antissistema e tal, né? O Eduardo Bolsonaro está colado nele desde 4 anos atrás, né? Eles fazem muita política juntos. Isso, desculpa que eu passei meu tempo, gente. Imagina, foi perfeito. Uma verdadeira aula, igual a Lari falou, acho que para todo mundo aqui, mas especialmente falando como um membro do ODEC, é incrível a gente estar analisando as eleições presidenciais e ter tido esse contexto sobre os movimentos sociais e também sobre todo esse histórico aí político do Chile. Surgiram algumas perguntas, a gente não vai conseguir cobrir todas, infelizmente, então vou ter o papel ingrato de escolher uma só, tanto sobre o tema dos movimentos sociais quanto da Constituinte, mas fiquem à vontade, uma para complementar as perguntas da outra, enfim. Então, eu vou falar as duas perguntas aqui, passo a fala para a Tereza, ela pode responder, e aí depois a Joana, tá? E fiquem à vontade para responder as duas. A primeira delas foi uma pergunta aqui sobre como esse processo de surgimento do movimento afro-chileno está associado a esse processo de efervescência social que levou à reivindicação da Constituinte. Então, essa é uma pergunta que a gente pode focar aí nos movimentos sociais. E também surgiram 2 perguntas aqui que eu acho que dá para juntar sobre a fala da Joana, que qual a sua perspectiva sobre o atual cenário das eleições presidenciais no Chile, tendo já entrevistado o Gabriel Boric, né? Então, tendo esse contato que você mencionou. E aí, como você vê a escalada de popularidade do Cast, mesmo com a preferência do Boric nas pesquisas, né? Então, o que você acha que isso significa, tendo em vista que o povo chileno já está cansado, né, do cenário político e econômico atual? Acho que dá para a gente vai ter que correr um pouquinho, mas passo a fala para a Tereza e depois para a Joana. Não, tá ótimo. Eu até queria fazer mais debate, porque eu queria escutar muito vocês. Fica a sugestão no futuro de mandar menos perguntas para a gente, talvez, aqui pensando junto mesmo. E a gente, ou então falar, sei lá, de 10, não sei o que escolha, tá? E pro debate, porque eu tava doida para escutar vocês, todos e todas. Aí quando você falou, eu tive que escolher uma de várias, eu falei, então vamos lá. O movimento afro-chileno, né? Como eu falei para vocês, ele está muito vinculado aos censos.
Isso é comum, tá, gente? Nos países em que não há... que a história nacional, a memória nacional, a identidade nacional não é uma identidade que caiba os povos racializados. Então, no caso da Argentina, o movimento negro argentino também está vinculado ao censo, porque o censo significa o quê? Você reconhecer que aquele grupo existe e isso gera políticas públicas, né? No caso do Chile, é o censo. Os dois censos definem o movimento afro-chileno. Eles mesmos e mesmas dizem isso. Também porque, normalmente, né, os movimentos afro na América Latina, menos Caribe, estou falando América Latina mesmo, tem muito a ver com o censo por conta das políticas públicas e das ações afirmativas. O que eles vão fazer logo que tem um censo de 2012? A gente quer ações afirmativas, inclusive vamos citar o caso do Brasil. A gente quer cotas nas universidades. Agora, imaginem pedir cotas nas universidades no Chile que são pagas. Então, eles queriam que o governo subsidiasse a educação pública dessa comunidade. Bom, diferente do movimento indígena, que eu falei para vocês que é 12% da população, pelo menos, né? Lembrando que o Chile é um país muito racista, pautado na branquitude, mesmo branquidade, provavelmente isso é muito maior. O movimento indígena chileno, né? Afirma que, e a própria Elisa Loncon falou isso, que deve ser em torno de 30% e não 12% para mais, né? Mas o percentual, pelo menos oficial que aparece nos censos, de indígenas é muito grande, ou povos originários. Então é difícil na Constituinte falar que você não vai ter assento quando você está pautando pela pluralidade. A palavra pluralidade apareceu o tempo inteiro, né? A Elisa, não naquele discurso, mas depois, em vários lugares, ela deu muitas entrevistas, ela falou que não foi tão difícil quanto eles imaginavam, porque também era muito difícil para as esquerdas negarem assentos para os povos indígenas. Assim, tinha que ser um exercício muito difícil de fazer. E ela fala também, olha, era difícil deles, da esquerda mais tradicional, negar também, porque a gente tem a Constituição do Equador de 2008, da Bolívia de 2009. Nós estamos num contexto que o Castilho está lá, né, no Peru, ou seja, é difícil. Não é fácil negar isso para os povos indígenas em 2020. Então, quando ela vai dar as entrevistas falando como é que foi ali o burburinho, as negociações, etc. e tal, ela disse, por exemplo, em algumas entrevistas, que foi muito mais difícil unificar os povos indígenas numa pauta só. Lembrando que ela é Mapuche, eu falei para vocês do mapuchocentrismo. E só um parênteses rapidinho. Durante o governo Pinochet, a relação do Pinochet com os Mapuches também é outro tema super complexa, porque parte deles negociaram, apoiaram, assim como da comunidade árabe que está no Chile, mas em particular palestina. A história da comunidade palestina e a relação, que é grande. O Chile é o país no mundo que tem o maior número de palestinos exilados, né? No mundo. E a comunidade palestina no Chile é uma comunidade também que foi de um lado para o outro e que circula nas coisas aqui. Enfim, então quando os Mapuche, que são numericamente, né? Porque vocês viram que a proporção lá das cadeiras era por número do censo. Tem esse controle, esse poder, esse negócio. Ela falou que foi muito mais difícil unificar o movimento e negociar as coisas do que necessariamente convencer da necessidade das cadeiras separadas dos povos indígenas. Eles pleitearam mais, eles pleitearam 22 e conseguiram 17. Eles perderam de 22 para 17, mas ela achou que iam perder mais. Eles estavam negociando, eles sabiam que ia ter isso. Eu estou falando dos povos indígenas porque o debate é o mesmo, né? No caso dos afro-chilenos, o número é muito menor, mas também é menor porque tem só 2 censos que as pessoas começaram a ser perguntadas na categoria outros. E imaginem o que significa responder outros. A gente sabe no Brasil a história dos censos, bom, desde o governo Vargas, como é que foi mudando as coisas, né? Da palavra pardo depois para negro, negra, enfim, todo esse impacto. A militância do movimento afro-latino hoje é para aparecer como, afro-chileno, perdão, é para aparecer como uma categoria separada de outros, ter tipo povos originários, povos indígenas, afro-chilenos, e aí depois vai. Então, assim, o censo pautou o movimento e deu força para eles e elas dizem isso abertamente. Se não tivesse o censo, eles não conseguiam se organizar, porque eles começaram a criar uma associação, eles começaram a fazer coisas, toda a pauta. E eles estão muito influenciados pelo movimento brasileiro, por exemplo, eu estou estudando isso, porque tem a ver com a reivindicação das ações afirmativas,
estão influenciados pelo movimento afro na Colômbia, e também na Colômbia eles operam muito a categoria afro-indígena, que é o que eles estão tentando fazer no Chile. Aqui no Brasil essa categoria não é tão operada, né? Isso é uma das fragilidades, inclusive, do nosso movimento indígena, mas lá estão querendo operar, tentar juntar os dois movimentos. Mas, enfim, esse número é muito pequeno, 10 mil, são poucos, né? Uma população de 10 milhões. E aí eles perderam, eles pleitearam 2 cadeiras, na verdade, perderam. E aí eles denunciaram as esquerdas, e denunciaram, inclusive, os povos indígenas. Eles tiveram uma disputa séria com os povos indígenas aí, porque eles não tiveram o apoio que eles esperavam nesse grupo dessas esquerdas que estão com essa maioria negociada na Constituinte. E é um super problema mesmo, hein, gente? Você pleiteia a cadeira para os povos indígenas, você pleiteia, como é que chama? Paridade de gênero, e né, não reconhece. O argumento é que eles não eram um número suficiente. Mas o argumento do número, que também é pautado no censo, é um argumento que não reconhece a luta da minoria e dessa categoria e tal. Outro problema, aí eu termino a resposta. O Chile é um país muito, muito racista, e nos últimos tempos ele viveu levas de migração, né, de migrantes, principalmente migrantes sul-americanos, né? Tem da Venezuela, tem do Peru, tem você sabe, da Colômbia, etc. Eu devia ter trazido os dados dos migrantes, que é super interessante. Não tem aqui. Inclusive, as empregadas domésticas no Chile, muitas delas, na sua maioria, são migrantes, que é um setor que na pandemia agora sofreu muito. A Argentina também, Chile e Argentina são os 2 países da América do Sul que as empregadas domésticas, na sua maioria, são migrantes. No Brasil, por exemplo, são mulheres negras, você sabe, 90%. No México, são mulheres indígenas, mais de 80%, por aí vai. A gente teve casos de violência com migrantes, vocês devem ter acompanhado. Por exemplo, em Iquique, nas fronteiras, Arica, em vários lugares, Arica, em vários lugares, em Punta Arenas, no sul, em vários lugares do Chile, teve problemas com migrantes, assim, de vamos expulsar os migrantes, fora migrantes e tal. E por quê? A maior parte dos e das migrantes são afrodescendentes. E aí a gente gera um problema aí porque o censo não reconhece os migrantes. É outra coisa que eles falaram. Grande parte dos migrantes são ilegais. Então, assim, esse censo que colocava os afro-chilenos na categoria outros também não reconhecia os migrantes. E quando eles foram pleitear cadeiras, eles que estavam com o argumento, olha, a gente tem que pensar os migrantes que estão nesse país sendo explorados, e esse tema foi um tema não reconhecido. As esquerdas todas, na sua variedade, que estavam ali, votaram contra, mesmo. Eles tiveram uma comissão. Então, é um negócio interessante para a gente ver os limites aí. Claro que tem a ver com o espaço de negócio. É claro que o tema plurinacional já está dando um quebra-pau gigantesco. Escolas bilíngue, por exemplo, né? Sei lá, uma escola que seja as aulas metade na língua originária, metade não sei o quê. Isso já está dando um caos. O tema do Estado plurinacional já está sendo tão difícil, e as direitas todas estão já se organizando contra o Estado plurinacional. Reconhecer afro-chilenos e dentre eles uma categoria grande de migrantes é um negócio muito mais difícil, né? Mas só a última coisa, esse tema foi completamente invisibilizado, tá? Por exemplo, se vocês entrarem nos sites desses grupos todos de esquerda, eles não falam, obviamente, que votaram contra, que não participaram, que não estavam não sei o quê. As esquerdas se calaram sobre o não que eles deram aos afro-chilenos na Constituinte. Desculpem, eu demorei para explicar, mas é porque é um negócio mais complexo mesmo. Bom, também vou ser o mais breve possível. Você se mutou. Ops, eu apertei o espaço aqui sem querer. Bom, eu queria, primeiro, mais uma vez, passar um link para vocês, para sempre desdobrar em algum texto. Eu traduzi um texto do Gabriel Boric, que se chama A Geração da Política em Tempos de Mal-Estar, que é de um livro organizado pela Farideh Serán, que é uma jornalista da Universidade do Chile, que é super importante na intelectualidade militante da esquerda. E eu estava tentando achar a publicação original, publicou na revista Mouro, mas eu coloquei aqui o que eu tenho do arquivo do Academia Edu. É um texto do Boric com o Mário Cillard, que faz uma análise de conjuntura do Chile em 2017, né? Há dois anos antes do estalido. Acho que vale a pena ler para entender o pensamento do Boric, né? O que ele
analisa da política e da crise do modelo chileno em 2017, né? Quem é o Boric, rapidamente? Ele é uma figura que surgiu de 2011, como a Teresa comentou, ele foi eleito em 2013, junto com o Giorgio Jackson e com a Camila Vallejos, como os grandes expoentes da bancada estudantil do Congresso Nacional, sendo que a Camila está no Partido Comunista, né? E o Giorgio Jackson, da Revolução Democrática, que compôs a maioria do Frente Ampla, e o Boric, de um partido muito pequeno chamado Movimento Autonomista. E o autonomista não é igual ao autonomista do Brasil. Não é autonomista no sentido de anarquista, né? Ou de independentista no sentido dos partidos. Autonomista, no caso do Chile, está muito relacionado com as regiões. Porque o Estado portaliano do Chile, né, que retoma o Diego Portales, lá do século XIX, é um Estado que é muito centralizado em Santiago. A administração pública chilena depende tudo de Santiago. Inclusive, em maio aconteceu pela primeira vez a eleição para governador da história do Chile, governador de regiões, né? Então, para vocês terem ideia do centralismo, né, que foi agravado, o pinochetismo é um portalianismo tecnocrático neoliberal, né? Retomando a ideologia da fundação do Estado Nacional Chileno contra os Mapuche, né? Tudo é longa duração, né, essa história. Então, o Boric vem com autonomista, porque ele é de Magallanes, né, da região do extremo sul do país, e ele tem essa visão de que as regiões têm que ter mais poder, de que os poderes regionais têm que ser mais importantes. Ele, aparentemente, está à esquerda do Giorgio Jackson, ele corresponderia a uma esquerda ainda mais radical do que a Revolução Democrática, só que com o tempo ele vai fazendo alianças com o Giorgio Jackson, e ele tem um grande momento de quebra da trajetória dele, que é 15 de novembro de 2019, quando se assina o famoso Acordo Nacional por la Paz Social, que acaba gerando uma quebra imensa na esquerda entre aqueles que defenderam a assinatura do pacto com o Pinheira e aqueles que acharam que aquilo foi uma traição, porque o pacto não incluía nenhum tipo de medida de punição ou julgamento dos crimes de violência de Estado e terrorismo de Estado cometidos durante o estalido, que foram muitos, né? E tampouco resolvia o problema, né? Era um pacto que colocava panos quentes. Então, o setor da esquerda das ruas ficou extremamente insatisfeito. O Boric, nesse momento, já estava articulando um partido novo chamado Convergência Social, que seria um dos polos da Frente Ampla, né? A Frente Ampla, gente, é mais complicada que o PSOL. Não sei se vocês conhecem o PSOL, mas, assim, o PSOL é complicado de explicar. A Frente Ampla é muito mais complicada, assim. É muito estilhaçado, é muito rápido, tudo muda, racha. Enfim, não vou me dar o trabalho. Mas o Boric pertencia ao Convergência Social, que logo, com a assinatura do Boric... O Boric, olha só que coisa importante. Quando vocês pegam o documento do Acordo por la Paz Social, eu tenho esse documento em algum zap que me mandaram aí. Todos estão assinando assim, por exemplo, Jorge Jackson, Revolução Democrática. Aí aparece, não sei qual político, entre parênteses, UDI. Não sei qual outro político, Partido Socialista. Não sei qual outro político, Democracia Cristã. E aí aparece Gabriel Boric. Individualmente. Ele teve uma opção individual, porque o partido dele não foi a favor de assinar. Então, ele assinou individualmente, mostrando uma atitude super controversa, um pouco petulante, talvez, né? Porque ele não se centralizou pelo coletivo. E aí, ele se tornou uma pessoa muito polêmica. Porque, a partir disso, a Frente Ampla e o Partido Comunista fizeram uma frente de esquerda, né? Reivindicando a superação do neoliberalismo de verdade, não como a Bachelet fingiu que ia fazer e não fez. E aí, o Hadwe, Daniel Hadwe, da comuna da Recoleta, se tornou uma liderança comunista muito importante na esquerda, a partir da inversão da municipalização da lógica do poder chileno, porque a municipalização foi pensada pelo Pinochet, favorecia o Estado subsidiário, porém, pela primeira vez com o Hadwe, foi usada pela esquerda, a partir da territorialização da política popular e social pela esquerda no território local, com farmácia popular, universidade popular. Então, o Hadwe, ele é um grande renovador da política de esquerda no poder, né? E aí ficou esses dois para bater prévias pelo apruebo dignidade,
que é a coalizão da Nova Esquerda, Partido Comunista Frente Ampla e outros grupos menores. E aí aconteceu uma coisa tipo zebra, porque todo mundo achava que o Raduy ia ganhar as primárias, mas no final quem ganhou foi o Boric. E o Boric, curiosamente, se tornou, apesar de ser mais jovem e de ser parte dos movimentos, ele se tornou mais palatável para a direita do que o Raduy. Primeiro porque o Raduy é comunista. E a direita chilena tem nojo de comunismo, tem asco. É uma direita muito, assim, afetada e muito pinochetista. Então, comunista, assim, é um xingamento mesmo, né? E no caso do Boric, ele tinha assinado o acordo. Então, ele transita um pouco assim, ele conversa e tal. O fato dele conversar incomoda muito uma parte da esquerda independente. Então, quando o Boric ganhou, a lista del Pueblo, que era independente, falou, a gente vai ter candidato próprio. A gente não vota no Boric, não. Que tem muitos votos, porque eles foram super bem na eleição de maio da Constituinte. Só que aí a lista del Pueblo começou a se desmantelar. E eles fizeram confusão, e eles lançaram como chama? Christian Cuevas, que é um líder do COBRE e do movimento gay, LGBT, muito importante. Lançaram Christian Cuevas, depois deslançaram, depois fizeram primárias, depois descobriram problemas. E a lista del Pueblo mostrou uma incapacidade de organização gigantesca, e os independentes, que foram explosivos na eleição da convenção, mostraram que eles ainda estão aquém da disputa do poder mais profissionalizada, né? Então, o Boric despontou como candidato da esquerda. E, por outro lado, os comunistas perderam as primárias, mas estão firmes, né? Camila Vallejos todo dia posta, eu sigo ela nas redes, todo dia está na campanha do Boric fazendo alguma coisa, né? Então, os comunistas estão firmes na campanha do Boric. Pela direita, eu não conheço muito o José Antônio Cast, mas eu sei que ele está fazendo campanha de trabalho de base sério há pelo menos 7 anos. Eu, às vezes, acompanho, de vez em quando, né? Olho o Facebook dele, dou uma espiadinha assim, Twitter e tal. Ele é super íntimo da família Bolsonaro, de fato, né? E ele faz trabalho de base. Há uns 4 anos atrás, eu vi um post dele mostrando umas conversas que ele fez no interior, lá no sul do Chile, com pequenas comunidades camponesas, assim. E eu falei, putz, esse cara é perigoso, porque ele está dedicado a fazer o trabalho de formiguinha de base com paciência no invisível, né? E ele tem um discurso antissistema fake, tipo Bolsonaro, né? Porque é aquela coisa que critica a direita tradicional, porque permitiu o estalido. Imagina a direita reacionária, como também não está em crise com os líderes da direita. Porque os líderes da direita também assinaram um acordo, entende? E aí, o que pensa que a repressão tinha que ser mais forte, que tinha que ter mais preso político, que tinha, enfim, que ter feito uma coisa muito mais autoritária do que aconteceu. Então, o Cast entra nessa onda de uma direita uma direita tradicional que não conseguiu administrar a situação e abriu espaço para essa nova direita bolsonarista, digamos, né? Para não ter uma palavra melhor que essa no momento. Eu acho que está muito perigoso, assim, está muito. O Cast tem realmente chance de ganhar. A gente sabe que a direita é muito pragmática e na hora do vamos ver, eles vão virar voto pra caramba, eles vão abandonar os candidatos piores para despejar voto no Cast. Ao passo que a centro-esquerda é mais reticente ao Boric, né? Então, assim, o Partido Socialista está com a candidata da DC, que é uma candidata meio insossa, assim, mas que não despeja, não vai ter uma guinada de votos da centro-esquerda para a esquerda, enquanto que vai ter uma guinada de votos da direita para a extrema-direita. Então, o risco do Cast ser um grande balde de água fria na Constituinte é enorme. Daí vai ser curioso, porque vai se criar 2 poderes. Um poder que a esquerda ganhou, que é a Convenção Constituinte, e um poder que a direita ganhou, vamos supor, na pior das hipóteses, né? E aí vai se criar uma coisa, um conflito quase esquizofrênico no país, né? Enfim, isso são hipóteses ainda não muito desenvolvidas. Obrigada de novo pelo convite e valeu pelo debate, Felipe, Tereza, todos vocês. Ô, Joana, só para te comentar um negócio, você sabe que os memes que circulam nos grupos de WhatsApp no Chile é do Boric, não, desculpa, do Cast, que ele é, como é que chama? O Bolsonaro loiro, e que tem várias coisas dele, que ele faz um negócio e ele se apropriou disso e que ele está usando na campanha?
Então, eu vi ele postar, eu vi ele postar a foto com o Eduardo Bolsonaro assim que o Bolsonaro ganhou a eleição. Porque foi a primeira viagem do Eduardo Bolsonaro, foi para o Chile. E a primeira viagem do Jair Bolsonaro foi para o Chile oficialmente. Sempre é para a Argentina. E como o bolsonarismo e peronismo não tem diálogo, ele foi para o Chile para falar com Pinheiro, né? Agora, comparam ele com o Lacari, né, com o Uruguai. Eu acho que é interessante isso. É inteligente, enfim, são coisas para a gente ver para o futuro, mas é perigoso mesmo. Eu também acho. Desculpa, gente, eu só lembrei dele, porque eu vi os memes. Eu estou em grupos de chilenos e chilenos. E os memes são ótimos. Dava para fazer uma história sobre os memes aqui. Perdão, passa a palavra para você. Felipe. Muito rapidamente, Mabi, eu só queria agradecer demais a Tereza e a Joana. Eu não fiquei surpreso com o que eu vi aqui, eu já imaginava que a gente ia ter verdadeiras aulas, e a gente teve mais do que aulas. Eu só faço um pedido aos odequianos e odequianas para que a gente tente colocar isso no YouTube para que mais pessoas tenham acesso a essa discussão de altíssimo nível, que a Tereza e a Joana nos brindaram. Então, eu só tenho realmente a agradecer. Muito obrigado. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Felipe. Valeu pela oportunidade de conversar. Idem, a mesma coisa. Agradeço muito, gente. E vamos ver o que acontece com o Chile. Acompanhemos. E com a gente, né? Ai. Gente, eu gostaria, então, de, em nome do ODEC, agradecer imensamente a disponibilidade das professoras, né, por terem podido trazer todo esse conhecimento para esse espaço. A gente vai entrar em contato com vocês com as demais perguntas que a gente recebeu e também para pedir mais sugestões de leitura. E, assim, vocês realmente ofereceram uma base extremamente rica para que a gente possa discutir as eleições chilenas no futuro, né, nos próximos eventos realizados pelo ODEC, como o Victor já mencionou no começo do evento. E com isso eu gostaria de finalizar dizendo que, com a contribuição dessas pesquisadoras maravilhosas, que a gente chega ao fim, né, desse nosso evento, mas na verdade a gente só está dando início à discussão. Então é isso, muito obrigada. Obrigado, Tereza, obrigado, Joana, obrigado a todos e todas. Fantástico.